E sejam todos bem-vindos ao Parada Sobrenatural. Aqui, as suas histórias ganham voz. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo pra vocês. E hoje, gente, eu preciso te falar que hoje tem 3 relatos que estão assim... nem sei o que falar. Só vamos, porque tá incrível. O primeiro relato, gente, é da Gabriela. E a Gabriela já começa sendo direta. Oi, meu nome é Gabriela, tenho 26 anos, mas essa história aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos e ela mudou o jeito que eu enxergo o mundo até hoje. Eu sempre fui daquele jeito de menina que adora se arrumar, desde pequena. Minha mãe conta que eu insistia em escolher a própria roupa desde os 4 anos de idade e que eu ficava na frente do espelho me admirando antes de sair de casa. Com o tempo, eu desenvolvi estilo próprio. Amava criar roupas, amava criar looks diferentes e o meu guarda-roupa, modéstia à parte, é o meu orgulho. Sempre bem organizado e muito cheiroso. E eu tinha um vestido em especial. Preto, justo, com recorte nas costas, simples, mas elegante. Eu tinha comprado ele em uma loja quando viajei com meus pais para Salvador, por cerca de R$200. Era a peça mais amada do meu guarda-roupa. Toda vez que colocava aquele vestido, eu me sentia poderosa, um mulherão. Sabe aquele tipo de roupa que quando a gente coloca, te dá confiança só de vestir? Então, era esse vestido. E em agosto de 2016, a minha amiga Letícia me chamou para ir numa balada. A Letícia e eu nos conhecíamos desde o fundamental, aquele tipo de amizade que sobrevive ao tempo, que sobrevive às brigas e às fases diferentes da vida. E ela disse que iria levar a amiga dela, a Monique. Eu não conhecia a Monique, era amiga de outra escola que a Letícia tinha conhecido num curso de inglês. E a gente combinou de se encontrar na minha casa. A Letícia chegou primeiro, e aí chegou a Monique. A Monique era bonita, simpática, era aquele tipo de pessoa que sorri e os olhos não acompanham o sorriso. Ela entrou no meu quarto, olhou o guarda-roupa que estava aberto e disse: "Gente, eu vim tão simples, eu posso pegar uma roupa emprestada?" Eu olhei para ela, ela olhou para o vestido preto e disse: "Esse vestido é lindo, eu posso usar ele hoje?" Eu hesitei por um segundo. Afinal, era o meu vestido favorito. Nunca tinha emprestado para ninguém antes. Mas a Letícia olhou para mim com a cara de: "Vai, empresta, não tem problema." E eu disse: pode usar." A Monique pegou o vestido, foi ao banheiro e voltou vestida. E eu confesso que ela ficou linda no vestido. Mas havia algo no jeito quando ela olhou para mim depois de vestir o vestido que eu não sabia identificar. Eu achei estranho, mas a gente foi para a balada. Na balada, nos separamos lá dentro. No fim da noite, voltamos para minha casa. A Monique tirou a roupa e disse que iria me entregar no dia seguinte limpo. Eu agradeci, ela sorriu e foi embora. No dia seguinte, como combinado, ela estava lá na minha porta, tocando a campainha para entregar o vestido. Ela me entregou o vestido limpinho, cheiroso, igual como eu emprestei. Gente, só dando uma pausa aqui, eu realmente não gosto de emprestar roupa. Ou eu dou, eu não empresto. Eu sempre tive essa certeza, né, de quando a gente empresta algo, nunca é devolvido da mesma forma. Então, por isso, eu não empresto nada em hipótese nenhuma. Mas, enfim, seguindo, né, dando continuidade. Na semana seguinte à balada, comecei a me sentir estranha. Não era doença, não era tristeza, era uma agonia constante que eu não conseguia dizer o que é. Eu acordava bem, mas ao longo do dia ficava me sentindo pesada, como se estivesse carregando algo que não era meu. Eu comecei a ter insônia, ficava na cama olhando para o teto até 2, 3 horas da manhã sem conseguir desligar a cabeça. E os pensamentos que vinham eram ruins. Os pensamentos que não eram do meu jeito de ser. Insegurança profunda, sensação de que eu não prestava, de que as pessoas que estavam ao meu redor não gostavam de mim de verdade. E eu sempre fui muito segura, confiante
e de repente mal conseguia me olhar no espelho. Minha mãe percebeu, perguntou o que estava acontecendo e eu disse que era só estresse do cursinho, que estava cansada e era só isso. O vestido ficou na cadeira do meu quarto por dias. Eu não dobrei, não guardei, não fiz nada, apenas deixei ele lá em cima. Mas sempre que ia pegar, me dava uma vontade de deixar lá. Uma coisa estranha, porque eu sempre fui muito organizada com as minhas coisas. E uma tarde, a Letícia veio me visitar e eu contei como eu estava me sentindo. E ela me perguntou desde quando. E eu pensei e respondi, desde a semana da balada. A Letícia ficou em silêncio por um momento e depois disse com uma voz cautelosa: Gabi, a Monique é uma menina estranha. E eu só comecei a perceber isso depois que a gente saiu. Ela falou umas coisas de você que naquela noite me deixaram desconfortável. E eu, claro, perguntei o que ela tinha falado. E a Letícia disse: ela ficou comparando você com ela. O seu estilo, seu corpo, sua forma de se relacionar com as pessoas, de um jeito que não parecia elogio. Parecia inveja mesmo. E eu gelei. As semanas seguintes foram piores. A insônia virou regra. Eu mal dormia 4 horas por noite. Comecei a ter pesadelos quando conseguia dormir. Sonhos confusos, pesados, que eu não lembrava direito, mas que me deixavam muito exausta quando eu acordava. Minha performance no cursinho despencou de um jeito que eu nem sei explicar. Eu, que sempre fui muito boa aluna, comecei a travar nas provas. Minha cabeça ficava em branco na hora que eu mais precisava. Perdi, inclusive, alguns quilos sem nem fazer dieta. Minha mãe me levou ao médico, fiz exames e tudo normal. O médico disse que era apenas ansiedade, mas eu sabia que não era só ansiedade. Um dia, minha mãe entrou no meu quarto para arrumar e pegou o vestido da cadeira para colocar na cesta de roupa suja. E quando ela tocou nele, ela parou. Ficou segurando o vestido por um segundo, com uma expressão estranha. E depois me olhou e disse: Gabriela, essa roupa aqui tem algo de errado. Eu sinto. E minha mãe nunca tinha falado nada assim na vida. Minha mãe era evangélica, prática, direta. Não era de fazer afirmação desse tipo. E quando ela disse aquilo, eu senti um arrepio. Ela disse: quem usou isso? E eu contei sobre a Monique, sobre a balada, sobre o que a Letícia havia percebido naquela conversa. E minha mãe ficou me olhando por um momento. E aí então disse: a gente vai resolver isso. Minha mãe me levou até a nossa pastora, a pastora Célia. Ela era uma mulher pequena, de voz mansa, mas com uma autoridade que eu sempre respeitei. Eu levei o vestido em um saco plástico como a minha mãe me orientou. A pastora me ouviu contar tudo o que aconteceu. A Monique, o vestido, os sintomas que apareceram logo depois. E quando eu terminei, ela disse: Gabriela, roupa é algo muito íntimo. Fica colada no corpo da pessoa e absorve a energia de quem usa. Quando alguém com inveja ou com má intenção usa uma roupa sua, ela deixa algo nela. Ela pegou o saco com o vestido, orou por um bom tempo, uma oração firme, declarando que toda energia negativa fosse embora, que toda intenção ruim saísse, que todo espírito que tivesse ligado àquela peça fosse quebrado e dissolvido em nome de Jesus. Depois, ela me olhou e disse: você tem 2 opções. Ou a gente ora sobre esse vestido e você guarda e usa de volta, ou você se livra dele. Cada caso é um caso. E eu não precisei nem pensar muito. Aquele vestido era o meu vestido favorito, mas depois do que tinha acontecido, eu não conseguia olhar para ele do mesmo jeito. E eu disse: eu prefiro me livrar dele. A pastora fez mais uma oração, dessa vez em mim, declarando limpeza, restauração e proteção. E o vestido foi descartado naquele mesmo dia. E quando voltei para casa, a minha mãe preparou um banho com ervas que a pastora indicou, e naquela mesma noite eu dormi uma noite inteira. E quando acordei mais leve. A recuperação foi rápida depois da oração. Em 2 semanas eu já estava dormindo bem. A insônia foi embora, os pensamentos pesados foram sumindo.
Eu voltei a me sentir eu mesma e minha performance no cursinho melhorou. Passei no vestibular no final do ano. A Monique, eu nunca mais vi. A Letícia também foi se afastando naturalmente dela depois daquela noite. Eu aprendi uma lição que carrego até hoje. Roupa é extensão do corpo. É algo íntimo. É algo pessoal. É algo que fica em contato direto com sua pele, com sua energia. Não empresto roupa para qualquer pessoa, especialmente para quem não conheço. Parece frescura? Talvez, mas para quem viveu o que eu vivi, vai entender. Hoje, eu tenho 26 anos, com um guarda-roupa lindo, mas com uma regra bem simples e bem clara. Toda roupa é minha, eu não empresto para ninguém. Pra ser sincera, Gabriela, roupa é algo muito íntimo, é algo muito pessoal. Então não se empresta pra seu ninguém. E muito menos pra quem você nem conhece. Pra pessoas que você nunca viu na vida. Não se empresta. A única pessoa que empresto minhas roupas, empresto meus objetos, é minha irmã. Minha irmã, a gente tem isso, né? De ficar emprestando, de ficar trocando. E olhe que eu já contei aqui relatos sobre irmãos que não são muito bons. Então, não é nem para todo irmão que você empresta as suas coisas, né? Tem sua exceção, tem sua vírgula. Eu fico muito feliz por ter dado certo, mas é um conselho que eu digo para vocês. Não se empresta nada para seu ninguém. Eu prefiro dar. Eu prefiro dar do que emprestar. Além de ser uma coisa anti-higiênica, né? Imagine você emprestar uma blusa à pessoa que tem CC. CC é bactéria. Aí você usa, por mais que você lave, a bactéria tá ali impregnada. Então é um conselho, é anti-higiênico, não empresta roupa para seu ninguém, tá bom? E vamos de continuação pro segundo relato, né? O segundo relato, gente, é da Rosângela. E ela já também começa sendo direto e diz assim: meu nome é Rosângela e a história que eu vou contar hoje não é sobre mim, é sobre o meu filho, o Lucas. Lucas, ele tem 24 anos. É o meu filho mais novo. Eu tenho mais 2 filhos mais velhos, mas o Lucas sempre foi o mais próximo a mim. Não por favoritismo, mas por temperamento mesmo. Ele é mais caseiro, é mais de conversar, gosta mais de ficar em casa do que sair nos finais de semana. Então, a gente foi ficando mais próximos. Desde criança, ele sempre foi assim. Enquanto os irmãos saíam, o Lucas e eu ficávamos conversando na cozinha enquanto eu cozinhava. Esse menino é o meu coração fora do corpo. Em 2022, o Lucas começou a namorar. E quando ele me contou com aquela cara de quem tá apaixonado. Sorriso largo, olho brilhando, e disse que a menina se chamava Vitória e que eles tinham se conhecido numa festa e que eles estavam se vendo mais ou menos um mês e que ele queria nos apresentar. Eu fiquei muito feliz por ele, qualquer mãe fica. Marcamos o almoço de domingo e a Vitória chegou, pontual, bem arrumada, sorridente, não havia nada de errado. Foi educada, respondeu tudo o que perguntamos, elogiou a comida, mas durante aquele almoço eu tive uma sensação estranha. Como quando você sente algo que está fora do lugar, mas não consegue identificar o que. Então, a sensação foi essa. Meu marido não sentiu nada, achou a menina simpática. Minha cunhada, que também estava no almoço, não falou nada. Só eu. Quando a Vitória foi embora, ficamos eu e o Lucas conversando na cozinha, enquanto eu lavava a louça. E eu tentei encontrar palavras, e disse: Lucas, ela parece simpática. E ele disse: parece? Ela é, mãe. Eu fiquei em silêncio, ele me olhou e disse: você não gostou dela, né? E eu disse: não, não é isso. Só fique esperto, tá? Ele deu uma risada e foi pro quarto. Mas eu continuei com aquela sensação. Só dando uma pausinha aqui, mãe sempre sabe de tudo, né, gente? Mãe é mãe, mãe é soberana. Então, mãe tem o 6º, 7º, 8º, 9º, 1000º sentido. Então, só confia na mãe. Seguindo, 2 semanas depois do almoço, o Lucas chegou em casa com uma sacola. Tirou uma camisa de dentro, azul marinho, bonita, do tamanho certo para ele, e disse: foi a Vitória que me deu.
Eu olhei para a camisa e tive uma reação que não esperava. Uma repulsa imediata, rápida, intensa, que passou antes de eu conseguir processar. E aí eu falei, que gentil da parte dela. O Lucas foi pro quarto experimentar e voltou com a camisa vestida, sorrindo e falou, ficou bom, né, mãe? E eu disse, ficou, mas eu não conseguia nem olhar para a camisa porque estava sentindo aquele desconforto. Nos dias seguintes, eu comecei a perceber as mudanças no Lucas. Pequenas no começo. Ele foi ficando mais fechado, começou a ter menos conversas comigo. Chegou em casa, ia direto pro quarto, ficava mais tempo no celular. E eu atribuí isso ao namoro. É normal o filho ficar mais focado na namorada no começo. Mas o tempo foi passando e ele foi ficando mais distante. E não era só comigo. Era com o pai, com os irmãos, com os amigos. Um dos amigos dele até tinha comentado comigo que ele tinha sumido do grupo, que ele não atendia mais chamadas e não aparecia mais nos encontros. E o Lucas estava usando aquela camisa. Toda vez que ia ver a Vitória, aquela camisa azul estava lá. E eu comecei a prestar atenção. Toda vez que ele voltava do encontro usando aquela camisa, ele voltava diferente, mais apático, mais distante, como se tivesse saído de um lugar que tinha drenado sua energia. E uma noite, ele chegou em casa, usando a camisa, e foi direto pro quarto, sem cumprimentar ninguém. Eu fui até a porta do quarto dele, bati. Ele demorou a responder, e quando abriu, estava com um olhar que eu não reconhecia. Vazio. Meu filho não tinha aquele olhar vazio, e aquilo me deixou muito triste. Nas semanas seguintes, o Lucas foi piorando. Começou a faltar no trabalho. Ele, inclusive, trabalhava em uma loja de materiais esportivos e sempre foi um funcionário exemplar. De repente, começou a chegar atrasado e a faltar sem avisar. O chefe ligou para mim preocupado. A gente tinha essa relação justamente porque ele era amigo da família. Por isso, toda essa preocupação. Em casa, quando estava, ficava deitado na cama, só olhando pro teto. Sem celular, sem série, sem nada. Só olhando. Eu entrava no quarto e perguntava se estava tudo bem, e ele dizia que sim, mas com um tom distante. O meu marido ficou preocupado e foi conversar com ele. E o Lucas também disse para ele que só estava cansado e que tudo isso ia passar, mas não passava. E a Vitória continuava presente, ligava todos os dias, vinha nos visitar às vezes, sempre sorridente, sempre simpática. Mas, toda vez que ela ligava, eu observava o Lucas. Ele atendia a ligação numa expressão que eu não sabia nomear. Não era amor, não era felicidade, era quase uma obrigação. E uma tarde, aproveitando que o Lucas tinha saído, eu entrei no quarto dele. Fui até o guarda-roupa e a camisa azul estava lá, dobrada na prateleira. Eu peguei, e o mesmo desconforto de quando eu vi pela primeira vez voltou. E dessa vez, mais forte. Eu fiquei segurando aquela camisa e olhando para ela. E então, a minha vizinha, a dona Aparecida, uma senhora de 68 anos, católica, tocou a campainha. E eu fui correndo atender com a camisa na mão. E quando eu abri a porta, ela olhou para mim, olhou para a camisa, parou e me disse: Rosângela, onde você arrumou isso? E eu contei tudo, todos os detalhes, da Vitória, o almoço, a camisa, as mudanças no Lucas, contei tudo. E quando eu acabei, ela disse: largue essa camisa agora, não fique com ela na mão. Eu joguei no chão. E quando eu joguei no chão, ela disse: Rosângela, eu conheço esse tipo de coisa. A minha mãe me ensinou. Roupa pode ser trabalhada, preparada com intenção. E quando a pessoa veste, ela carrega aquilo junto com ela. E ela olhou para mim firme e disse: essa menina não quer seu filho, ela quer prender ele. E eu senti as lágrimas escorrerem imediatamente. A dona Aparecida me indicou o padre Marcos, que é um padre jovem da paróquia aqui no bairro, muito conhecido por fazer bênçãos e atendimentos pastorais para caos que iam além do comum. E eu fui até ele no dia seguinte, com a camisa no saco, e o padre Marcos me ouviu com toda a atenção, e quando eu terminei, ele disse: a igreja reconhece objetos que podem ser usados como instrumento de manipulação espiritual, e o que a senhora está me descrevendo agora
tem sinais clássicos. A mudança repentina de comportamento, o isolamento e a ligação com um objeto específico. É por isso que toda vez que ele sai, ele coloca aquela camisa. Ela orou sobre a camisa, uma oração longa, firme, com água benta, unção com óleo e declaração de quebra de toda a atadura sobre aquele objeto, sobre o meu filho. E no final, ele disse: essa camisa não pode mais voltar para a casa da senhora. E o seu filho também precisa de oração. Tem como trazer ele aqui? E eu precisei de mais 3 dias para tentar convencer o Lucas a ir. E no 3º dia, ele não resistiu e foi. Ele disse que era bobagem, que estava tudo bem e que eu estava exagerando. Mas ele foi. Sentou na frente do padre Marcos com aquele olhar vazio. E o padre orou, uma oração longa. E no meio da oração, o Lucas começou a chorar. Sem motivo aparente, sem nada que tivesse dito que justificasse. Só um choro que veio do fundo que ele não conseguiu segurar. E depois da oração, o padre Marcos disse: Lucas, o que você sente por essa menina é real para você agora. Mas eu preciso que você se afaste dela por um tempo. Não para sempre, só para que você consiga enxergar com clareza o que é real e o que foi colocado. O Lucas não respondeu nada na hora, mas foi embora diferente. E na semana seguinte, depois do encontro com o padre Marcos, o Lucas terminou com a vitória. Ele não me contou com detalhes da conversa, mas chegou em casa numa tarde e disse: mãe, terminei. Eu não perguntei nada, só abracei. A recuperação dele foi gradual. Ele foi voltando a conversar, foi voltando a falar com os irmãos, com o pai, a sair com os amigos, a se interessar pelo trabalho. E em 2 meses, eu reconhecia o meu filho de novo. O olhar dele voltou, o sorriso voltou, a energia voltou. E a camisa a gente descartou no mesmo dia que voltamos do padre. A Vitória tentou retomar o contato algumas vezes, o Lucas não respondeu e hoje, 1 ano e meio depois, o Lucas está namorando de novo. Uma menina que eu conheço faz anos, a filha de uma amiga. E quando ele me apresentou ela de novo, dessa vez como namorada, eu senti uma sensação diferente, uma sensação de paz. E eu aprendi muita coisa com essa história. Aprendi que pressentimento de mãe não é paranoia, é discernimento. Aprendi que presente de pessoa que não quer seu bem não é presente, é armadilha. Aprendi que filho nenhum é grande demais para precisar da proteção da mãe. E se você que é mãe está sentindo que tem algo de errado com seu filho, não ignore. Não deixe o bom senso dos outros calar a sua intuição. Você conhece o seu filho melhor do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Confie nisso. E, gente, né, eu nem preciso falar nada, porque, como eu já falei, mãe é soberana, mãe pressente, mãe tem um 6º, 7º, 8º, o 1000º sentido. Então, confie no que sua mãe tá dizendo, porque ela tem razão. Às vezes a gente pensa, minha mãe é chata, não quer que eu me envolva com fulano, não quer que eu tenha amizade com ciclano. Mas ela sabe, ela tem a intuição. Então confie que mãe sabe de tudo. Mãe é um ser mais abençoado do mundo, abençoado por Deus. Então confie nela. E por último e não menos importante, temos o 3º relato. Meu nome é Felipe, tenho 31 anos, moro em Florianópolis e o que eu vou contar hoje demorei muito a aceitar porque era real. Porque a gente cresce acreditando que amigo é amigo, que quem tá do seu lado torce por você, e eu aprendi que nem sempre é assim. Desde os 20 anos, eu criei morar fora do Brasil. Não por não amar o país, mas por uma inquietação que eu tinha dentro de mim de conhecer o mundo, de me desafiar, de crescer de um jeito que eu sentia que só iria acontecer se eu saísse da minha zona de conforto. E eu escolhi Portugal. Não foi por impulso, foi por planejamento de anos. Aprendi sobre o processo de visto, sobre o mercado de trabalho lá, sobre as cidades e juntei dinheiro com muito sacrifício. Abri mão de viagem, de compra, de conforto. E em 2019, aos 27 anos, eu consegui uma vaga de emprego em uma empresa de tecnologia lá em Lisboa. Vaga real, contrato assinado, tudo certinho. O visto saiu em outubro.
A passagem foi comprada para novembro e eu estava indo de verdade. E quando eu contei para minha família, aquela sensação gostosa. A minha mãe chorou, meu pai me abraçou, a minha irmã ficou radiante. E aí, eu contei para os meus amigos. Eu tinha um grupo próximo, 5 caras que eu conhecia fazia anos. A gente tinha crescido junto, jogado bola junto, passado por muita coisa junto. E quando eu contei, a reação foi animada. Na superfície, todo mundo parabenizou, todo mundo disse, poxa cara, que incrível. Mas um dos caras, o Rodrigo, ficou quieto por um tempo antes de falar. E quando falou, disse, que bom cara, mas tem certeza que é isso que você quer? Largar tudo aqui? E eu disse que sim, que tinha planejado por anos. Ele me abraçou e disse, tá bom. Naquele momento eu não dei bola, mas eu devia ter dado. Nas 3 semanas seguintes, o Rodrigo foi ficando diferente comigo, mais distante, menos presente nas conversas do grupo. Às vezes eu mandava mensagem diretamente para ele e ele demorava horas para responder, coisa que nunca tinha acontecido em anos de amizade. E eu pensei que talvez ele tivesse ficado triste com minha partida. A gente era próximo, então fazia sentido que tivesse mexido com ele. Mas havia algo que era além da tristeza no comportamento dele. Eu comecei a perceber quando o assunto de viagem surgia no grupo. O Rodrigo mudava de assunto rapidamente ou fazia um comentário que diminuía a minha conquista. Dizia, Lisboa é fria demais no inverno. O mercado de tecnologia não é tão aquecido quanto parece. Conheço gente que voltou em 6 meses. Sempre com um sorriso, sempre com o tom de quem tô sendo só realista. Mas eu sentia que por trás daquilo não era só preocupação, era outra coisa. O Rodrigo tinha tentado uma vaga muito parecida com a minha 2 anos antes e não tinha passado no processo seletivo. Em outubro, a gente fez uma festa de despedida pra mim. Foi boa, todo mundo animado, muita história, muito abraço. O Rodrigo foi, a gente bebeu, riu, tirou foto e no final da noite, quando tava todo mundo saindo, ele me abraçou e disse no meu ouvido, boa sorte, irmão. Com a voz que não combinava com um abraço de amigo. Era fria, distante, como quem fala uma coisa e pensa outra. E eu fui dormir, naquela noite, com aquela sensação estranha. Faltavam 3 dias para o meu embarque quando eu comecei a me sentir estranho. Não era ansiedade de viagem, era algo físico. Uma tontura que parecia do nada. Uma fraqueza nas pernas que eu não conseguia explicar. Eu sempre fui muito saudável, malhava regularmente, raramente ficava doente. E fui dormir cedo, na véspera da viagem. Precisava estar descansado, mas eu não dormi bem. Tive pesadelos a noite toda. Sonho com avião, com queda, com coisas que eu nem consigo detalhar aqui. E acordei exausto. Peguei minhas malas, chamei o Uber e fui direto para o aeroporto. No caminho, a tontura voltou forte. Eu pedi para o motorista abrir a janela e tentei respirar fundo. E chegando perto do aeroporto, o Uber passou por um cruzamento e um carro vermelho avançou no sinal. A batida foi violenta. Eu não lembro muito do impacto, apenas lembro do barulho, do vidro e sendo colocado numa maca. Eu acordei no hospital, com o braço direito fraturado, 2 costelas rachadas e uma contusão leve. A passagem foi perdida, o embarque perdido e o emprego em risco. Eu fiquei deitada na maca só olhando para o teto e sentindo algo maior do que só um acidente de trânsito. Minha mãe chegou em menos de 1 hora e veio me ver com os olhos cheios de lágrimas. E quando ela me viu, antes de me abraçar, ela disse uma coisa que eu não esperava. Felipe, aquilo não foi só um acidente. Minha mãe era um bandista de longa data, filha de santo, frequentadora de terreiro e mulher de fé profunda e antiga. Ela era uma mulher forte. Ela sempre respeitou as minhas escolhas espirituais sem me impor as dela. Mas, quando ela dizia que sentia algo, eu aprendi a ouvir. E ela disse, filho, você tá carregado. Desde antes do acidente. Eu percebi quando eu te vi ontem e não falei nada porque não queria te preocupar às vésperas da viagem. E quando eu tive alta,
a minha mãe me levou para o Pai Joás. O Pai Joás era um dirigente do terreiro que ela frequentava há décadas. Um homem calmo, de poucas palavras, mas com peso em cada uma delas. Ele me recebeu, ficou me olhando por um momento e disse: "Você ia embora e alguém não queria que você fosse." Não era pergunta. Depois ele me perguntou quem era que sabia da viagem. E eu listei: família, colegas de trabalho, grupo de amigos. E quando eu cheguei no nome Rodrigo, o Pai Joás fechou os olhos por um segundo e quando abriu, ele disse: "É esse aí." Só isso. Ele trabalhou comigo por horas e no final ele disse: "O acidente foi real, mas o que abriu caminho para o acidente foi a intenção de alguém. A inveja pesada abre buraco na proteção da pessoa e buraco aberto qualquer um entra." Ele me deu algumas orientações de proteção, disse que eu precisava remarcar a viagem para quando eu me recuperasse e disse uma coisa que eu nunca esqueci: quem fez isso não vai te parar, só atrasou. E o atraso, às vezes, é proteção também. Talvez aquele avião específico não fosse seu. Eu fiquei 2 meses me recuperando. A empresa em Lisboa me esperou. Remarcaram a minha entrada para o ano seguinte. Em janeiro de 2020 eu embarquei, sem acidente, sem intercorrência. Cheguei em Lisboa num dia frio de inverno e fiquei parado na saída do aeroporto, só contemplando, só sentindo que tinha chegado. E eu trabalhei por 2 anos para que tudo isso acontecesse, e essa foi a melhor decisão da minha vida. Quanto ao Rodrigo, eu fui me afastando naturalmente, sem confronto, sem acusação, só deixando a amizade esfriar. Ele tentou manter a amizade por um tempo, mas depois parou. Eu nunca falei o que sabia, não tinha como provar. E provar não é o que eu precisava. Eu precisava seguir em frente e seguir. Hoje, eu conto essa história porque tem muita gente que interpreta inveja como algo abstrato, como um sentimento que magoa o ego, mas que não causa dano real. E causa. Inveja pesada de alguém próximo, de alguém que conhece os seus sonhos, de alguém que conhece seus medos, abre buraco. E nem todo mundo que sorri quando você conta uma conquista está sorrindo para você. Ah, Felipe, que relato! Eu, particularmente, sou uma pessoa que tem poucos amigos, que não conto nada pra ninguém. Eu prefiro que as coisas aconteçam pra depois contar. Mas vocês sabem do Caio? Aquele que também vem aqui contar os relatos pra vocês. Meu marido, ele é linguão. Ele contava tudo. E parecia que as coisas estavam dando errado. E até um dia que eu cheguei pra ele e conversei: para de falar as coisas para todo mundo. Nem todo mundo está torcendo por você. Nem todos seus amigos que se dizem amigos são amigos. E a partir daí, do momento que ele decidiu mudar, que ele segurou mais a linguinha, as coisas começaram a fluir. Então, que isso sirva de exemplo. Isso também aconteceu comigo, né? Conosco, aconteceu com ele. E espero que sirva de lição para todos vocês. E é isso, pessoal. Esses foram os relatos de hoje. E se vocês gostaram do vídeo, já curte muito, comenta, compartilha, ativa o sininho, porque vocês sabem, né, que toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo para vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e até mais.